Bom dia a todos. Acho que todo mundo com coffee break tomado. Espero que o pessoal de casa também estejam bastante animados, com a barriga cheia. Eu tentei fazer alguma coisa um pouco diferente dessa vez. Normalmente os advogados chegam de terno e gravata, todo formais, com um monte de texto para vocês lerem. Eu tentei fazer uma apresentação baseada em imagens. Trouxe diversas imagens aqui, acreditando que uma imagem fale mais que 1000 palavras. Então vamos ver se essa tentativa dá certo. Vamos ver se não vou apanhar de si. Ok. Então, esse é o título da minha palestra, né? Segurança versus informação. Quem tem medo. Tanto quem tem segurança, como quem tem informação sensível, informação privada, informação confidencial, na certa, tem que ter alguns cuidados para armazenar, para trocar, para disponibilizar essas informações. Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, ou seja, tanto nós como as empresas. Vamos ao básico? O que é segurança? O que faz nós nos tornarmos seguros? Vocês se sentem seguros aqui? Será que pode cair um avião aqui dentro? Será que a gente pode sofrer um ataque cardíaco? Será que alguém pode passar mal? Segurança, será que é só isso? Segurança física? Temos a segurança informática também? Que tipo de segurança ela precisa? Normalmente as questões informáticas não envolvem violência, não envolvem danos físicos, porém a gente tem muitos bens informáticos que são seguros, são importantes, são valiosos o suficiente para que sejam preservados. Então, existe essa dicotomia, essa balança entre disponibilização e informação. Temos que saber o que podemos disponibilizar, em que circunstâncias e o que temos que manter conosco bem seguros, em especial nossa privacidade. Temos um mapinha aqui de segurança numa rede. Para os advogados isso é ainda um pouco tortuoso, um pouco complicado. Talvez a nossa principal missão aqui seja conseguir essa ponte entre vocês, técnicos em informática, formados, especialistas em computação, e nós da área jurídica. Talvez nosso ônus seja uma espécie de especialização nessa área. A gente tem que entender um pouquinho melhor da informática para poder conversar com vocês e saber quais são as dúvidas, quais são as necessidades, para não ter que pedir para que vocês expliquem melhor o que é um DNS, expliquem melhor o que é um IP. Então, a gente tem que ter esse preparo à parte. E eu gostaria, então, já um pouco tardiamente, mas agradecer ao Kaiser RNP pelo convite, por essa possibilidade, então, de estarmos aqui representando a comunidade jurídica. Apesar de terno e gravata, de todo esse formalismo, nós vamos tentar inovar um pouquinho. Então, temos aqui um mapa conceitual da internet, de um site chamado Cyber Geography. É uma espécie de, talvez, rede neural, é uma apresentação artística, uma aplicação artística, onde podemos ver, então, que algo já consensual, algo já tranquilo, que a rede é formada por diversos pontos, ela é bastante descentralizada, formada por interconexões. Uma vez que uma conexão seja dificultada ou seja barrada, provavelmente ela vai procurar uma outra rota. Então, além das dificuldades práticas, nós temos as dificuldades legais. Esse é o John Postel, eu considero um dos pioneiros da rede, então rendo nossas homenagens para ele. Foi ele que criou o sistema de nomes de domínio, podemos dizer. O .br foi entregue pessoalmente por ele ao nosso Demi Guetzko, nosso conselheiro da internet do Notório Saber. Ele já faleceu e podemos ver aí pelo próprio tipo de imagem, um pouco psicodélica, um pouco colorida, uma pessoa barbuda. Então a gente pode concluir que muitas pessoas dessa época, dos anos 60, início dos anos 70, os hippies, colaboraram muito com a internet. E de lá vieram, então, alguns princípios de liberdade que procuram ainda ser mantidos hoje em dia. Esse senhor, então, é um dos grandes responsáveis por todo esse caminho que nós chegamos até hoje. Essa é uma visão dos anos 50, o que seria um computador nos anos 2000. Então, temos aí um trambolho gigantesco, provavelmente com uma máquina de telex ali, um manche que parece algo de dirigir um navio. E temos, então, sabemos hoje que a nanotecnologia, a miniaturização, está dominando. Cada vez temos dispositivos menores e não trambolhos desse tamanho que ocupam uma sala inteira. Essa é uma perspectiva. Dos anos 50, o que eles pensavam que ia ser o computador nos anos 2000. Talvez seja um exercício interessante pensarmos hoje o que vai ser um computador nos anos 2050. Essa é a nossa principal dificuldade. Temos aí uma possibilidade, por enquanto a rede é livre, entre aspas. Mas temos aí tentativas de regulamentação, de cerceamento, de censura,
que podem se traduzir nessa imagem. É uma pista onde você não pode circular com e-mail por um lado, não pode utilizar conexão a cabo do outro, não pode utilizar fax, não pode utilizar máquinas de telefone e assim por diante. É um exemplo que traduz bem quais são as próximas tendências. Porque tem muitas empresas, muitas pessoas que se sentem inseguras e acham, então, que trazendo mais segurança, mais investimentos, elas poderão ter mais segurança. Talvez isso seja verdade, talvez não. Portanto, são necessários mais investimentos em segurança? Será que precisamos de dinheiro, precisamos de aporte de financiamentos, precisamos ter computadores de último tipo, precisamos ter arame farpado em volta da RNP, precisamos ter campos minados, fossos, etc.? É a pergunta que eu deixo no ar. Seria mais ou menos essa imagem. Essa imagem eu tirei, então, do site do Anti-Spam-BR do Comitê Gestor. Há uma tendência, isso talvez seja uma opinião minha, mas há uma tendência quando a gente vê uma casa muito bonita e muito cercada, a gente fica pensando, deve ter alguma coisa interessante aí dentro. Será que os hackers, crackers, também não pensam assim, em razão de alguns sites, alguns bens informáticos, digamos assim? Então temos aí arames farpados, muros com cara de bravos, robôs, etc., tudo para cercar um computador com informações preciosas. Aí entra novamente aquela dicotomia. Será que devemos preservar essas informações ou disponibilizá-las? Será que se nós disponibilizarmos a nossa segurança ou necessidade de investimento em segurança diminui? Esse também é algo um pouco complexo e há uma tendência de entendermos que quanto mais fechado, mais seguro e pelo que nós estamos rumando não é bem assim. Falando em segurança, apesar de não ser propriamente informática, temos aí uma clara falha de segurança, não preciso nem explicar o que é esse slide que todo mundo sabe, né? O site do avião Learjet, que acabou colidindo com o avião da Gol, provavelmente teve uma falha humana e provavelmente talvez tenha tido uma falha de informação, de comunicação. Então é para nós pensarmos também. Nossa principal preocupação aqui, e a privacidade diante de tudo isso? Diante de toda essa segurança, toda essa necessidade de segurança, como é que fica? Será que ainda continuamos com aquela necessidade de nos expor? O Orkut, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo disso. Temos aí pessoas que colocam fotos de viagens, detalhes da família, preferências, endereço, telefone, CPF, etc. É o que nós chamamos de evasão da privacidade. Ao invés de sermos invadidos, nós estamos colocando de dentro para fora, de bandeja, eu diria. Outro exemplo, câmeras em todo lugar. Existe um princípio jurídico que é chamado de princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse é a principal justificativa de lei para que seja permitido colocar câmeras nas ruas. Você perde a sua privacidade, mas em compensação a coletividade se sentiria mais segura porque a rua estaria sendo vigiada. Temos aí uma experiência em Curitiba, numa rua bastante conhecida, a Rua das Flores, que tem diversas câmeras. Foi passado pela OAB, que emitiu um parecer nesse sentido e foram colocadas as câmeras. A tendência, eu diria, infelizmente, é que tenhamos cada vez mais câmeras. Já foi feita uma estatística, uma busca. Nós chegamos a ser filmados até 16 vezes por dia, em diversos locais. Desde a rua, até shoppings, até controles de estacionamento, até lojas. E a tendência é essa, utilização de câmeras. E mais ainda, sorria, você está sendo filmado. Existe coisa mais irônica do que isso? Temos também uma tendência aí bastante atual, aí, que são os celulares com câmeras. Todo mundo tem um celular com câmera. Eu fico perguntando, será que a gente tem tanta coisa para fotografar? Será que a gente tem necessidade de fotografar todo mundo? É bacana trocar essas fotos? De repente você está com a sua namorada, tira uma foto dela, coloca na internet e a coisa se perde, né? Como eu estava conversando com o Giacomo, além do próprio título que eu falei, quem tem medo, bobeou está na web, né? Então temos que tomar muito cuidado. Parece que há uma necessidade realmente de a gente expor essas coisas, ridicularizar o amigo, fazer uma piadinha, xingar, se valer do anonimato para fazer uma brincadeira. A gente não está levando a internet a sério como deveria. E estamos chegando na época da maturidade. Essa é uma outra tendência. Os próprios computadores podem ser espiões, a ponto da pessoa precisar aí se esconder embaixo da mesa
para poder fazer aí suas atividades. As empresas estão adotando uma postura mais agressiva, monitorando a própria navegação dos funcionários. Isso quando não proíbem, né? Temos que entender, então, que a internet é uma ferramenta muito útil, inclusive, para o trabalho. Não é uma diversão, não é apenas Orkut, não é apenas foto de mulheres nuas, etc. Uma coisa mais ficção científica, a China está brigando com os Estados Unidos e criando sistemas de refletores de raios laser de satélites, para que eles não sejam espionados. Então, aí temos uma contra-guerra, uma contra-espionagem, digamos assim, e temos os satélites lá nos enxergando, né? Já ao contrário, tem gente que prefere estar conectado a todo tempo, né? Aí já seria um exagero, mas talvez o exagero seja o melhor exemplo. E temos aí um Google Maps mostrando Curitiba de cima, né? Mas todo mundo que já usou sabe que a gente pode dar um zoom até quase dentro do nosso quarto, né? É uma ferramenta que vem sendo utilizada, inclusive, para espionagem também. E, claro, aquela necessidade de veja, olha eu aqui, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente parece aqueles 15 minutos de fama que o Andy Warhol falava lá atrás. Todo mundo quer ser filmado, todo mundo quer aparecer, etc. É o que eu chamo de evasão da privacidade. E a justiça, senhores? Como é que fica nisso tudo? Veio um advogado falar para trazer diversos exemplos, e agora? E a justiça está nua? O que vocês me dizem? Eu não gostaria de... o Angeli, um grande cartunista, mas ele exemplifica, esse cartoon exemplifica um pouco a nossa situação. Se não existe uma justiça efetiva, pelo menos nós temos dificuldade de utilizá-la como uma ferramenta de repressão ou mesmo de utilização. O brasileiro não tem a cultura de buscar a ação judicial, uma atitude judicial antes, né, o que a gente chama de advocacia preventiva. Normalmente a gente espera acontecer o dano, aí vai procurar alguém que conheça, um advogado, procurar o promotor, o juiz, etc., e pode ser muito tarde. Então, a melhor postura realmente é uma postura preventiva. Não devemos evitar que as coisas aconteçam. Temos uma iniciativa chamada Terra Crime, lançada pelo ITI. Foi o primeiro software brasileiro licenciado pela GNU GPL, traduzida pelo projeto Creative Commons. Então, é um programinha, como já disse, em software livre, que mapeia a incidência de criminalidade em determinadas cidades com base nos boletins de ocorrência que vêm sendo preenchidos muitas vezes online. Então temos aí alguns bairros, algumas cidades, algumas regiões que apresentam maior ou menor incidência de crimes reais, no caso. Essa é uma das poucas transparências que eu trouxe com o texto, porque é bastante interessante. A gente está discutindo aí o projeto de lei 7600 no Senado, que se encontra com o senador Eduardo Azeredo. E uma das discussões é que tipo de crimes, que tipo de tipos penais, que a gente chama condutas, estão faltando no Código Penal em relação à internet. O que a internet trouxe de novo para que a gente tenha que, entre aspas, reinventar a roda? Que tipos de crime não estão cobertos? Que tipo de atitude do judiciário punitiva a gente precisa para que sirva, pelo menos, de exemplo e possamos prender os criminosos mais, digamos assim, contumazes, mais comuns. Então, nessa decisão, em 98, se afirmou que a invenção da pólvora não reclamou redefinição do crime de homicídio, matar alguém, para tornar explícito que nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo. É o mesmo caso da internet. Não é porque alguns crimes estão sendo cometidos pela internet que nós precisamos de novas definições. Essa talvez tenha sido a dificuldade. Já temos leis aí, 95% das leis criminais já servem para a internet. Só que nós temos uma dificuldade de interpretação. Algumas pessoas não conseguem conceber a internet como algo novo, ou como uma ferramenta de utilidade pública, como algo útil. Muitas pessoas veem isso como uma brincadeira. Vamos entrar lá no Orkut, falar um monte de besteira, ver um monte de foto de mulher pelada, e é isso aí. Na verdade, nós temos aí um maior veículo de utilidade pública já concebida pelo homem até hoje. Phishing scams talvez seja a ocorrência mais comum. Quem aqui nunca recebeu um phishing scam? Eu acho muito difícil. Só quem não utiliza a internet. Trouxe alguns exemplos para vocês. Lasca da Cruz de Cristo, raríssimo. Compre no arremate, aí, R$3.000 o lance mínimo. Típico estelionato, senhores. Artigo 171, que já está no Código Penal desde 1940. Cicarelli, vídeo exclusivo, tem um site próprio.
R$10 você tem acesso ao URL e pode baixar o famoso vídeo da Cicarelli, que está em qualquer peer-to-peer da vida, né? Qualquer rede você encontra isso aí, já perdeu até a graça. Filme pornô com a Carla Perez e com o Alexandre Frota. Às vezes eu me pego, porque eu recebo muito phishing scan, às vezes eu me pego estudando esses phishing scans, lendo com detalhes. Uma das características, sempre há erros de português. Outra característica é que eles sempre tentam levantar alguma coisa curiosa que possa atrair a atenção da pessoa e fazê-la clicar num link ali que vai levar a um spyware, um arquivo vírus. Aí eu fico pensando, puxa vida, quem será que iria clicar num link desse para saber num site pornô da Carla Perez e do Alexandre Frota? Pelo menos na cabeça do Fischer, deve ser algo altamente atrativo, né? Hebe Camargo quer sexo com Roberto Carlos. Agora só depende de uma posição do rei, que é o que tudo indica será de canguru perneta. É genial, genial. Isso a gente vê que não deve ser um molequinho que fez esse tipo de phishing. Porque pô, uma criança, um jovem, um adolescente, não iria ter interesse de visualizar aqui a relação da Hebe com o Roberto Carlos. Seria muito mais interessante um ator de algum seriado, alguma coisa assim. Então, por aí a gente consegue, pelo menos, conceber um pouco o que se passa na mente desse tipo de criminoso. Inclusive, a maioria desses aí são padrões, né? Parece que eles compram isso pronto, aprendem a enviar e vira praticamente um kit phishing scam. Algo mais sério, envolvendo a Polícia Civil. Aí está a prova que os criminosos não se preocupam com a punição. Eles chegam até a brincar com a Polícia Civil. Embora o texto em si não seja tão preocupante, não seja tão alarmante, clique aqui para ver a foto dos procurados. Aí você, teoricamente, você iria clicar lá e instalar um vírus, né? Polícia Federal também. Baixar relatório, falam aqui em pedofilia, artigo 240, 241 e 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles estão imputando um crime, para mim, seria uma verdadeira calúnia. Em tese, eu poderia até processar o Fischer, porque está me caluniando, dizendo que eu tenho fotos pedófilas no meu computador. Clique aqui para saber. Outra coisa bastante preocupante, que foge um pouquinho do aspecto da segurança em si, mas tem a ver de como você deve considerar o tráfego da sua rede. Então, temos aí uma questão bastante alarmante, pelo menos em termos de mídia, pirataria, meu Deus do céu, o Brasil está em terceiro lugar, vamos acabar com isso, pirataria é crime, etc. O que nos lembra os piratas, né? Eu estava conversando com um amigo, o colega Amaro Moraes de Silva Neto, que tem o site advogado.com, e ele tem uma teoria bastante interessante sobre os piratas. Piratas eram pessoas bastante cultas, que tinham muitos conhecimentos de navegação, de posições do vento, do mar, tinham que saber outras línguas para poderem se comunicar, e não eram necessariamente predadores, corsários, eram pessoas que levaram as navegações até o seu limite. Inclusive porque o custo numa caravela seria equivalente mais ou menos ao custo de um ônibus espacial hoje. Eram veículos, à época, muito caros, então não era qualquer bandido que poderia ter isso. Normalmente eram pessoas interessadas em expandir, então, seus territórios. E temos aí o mapa da pirataria no Brasil. CDs, softwares, produtos, bolsas, roupas, etc. Aí eu me pergunto, uma bolsa da marca X custa R$5.000. Não é qualquer pessoa que tenha esse dinheiro para gastar. Aí o camelô compra um estoque de 100 bolsas parecidas, uma réplica, uma cópia pirata, entre aspas, e vende aí a R$30, R$50. É claro que a pessoa humilde que viu viu um artista na novela usando aquela bolsa, vai querer fazer igual. Aí vão lá e prendem o pirata. É o que eu costumo chamar, tenho analisado agora do ponto de vista jurídico, a questão da inversão de valores. Nós temos aí, estamos talvez perseguindo as pessoas e as condutas erradas. Isso eu deixo para vocês pensarem também. Outra tendência, o Windows. A Microsoft está vindo com tudo, com o lançamento do Vista. Estamos observando aí algumas campanhas anti-pirataria, colocando o software livre como um produto de segunda qualidade, ou um produto imperfeito, um produto defeituoso, porque divulgaram que em diversas estatísticas, que as pessoas que compram aquele computador popular, que vem com Linux, portanto, muito mais barato, porque você não precisa pagar o licenciamento, estão tirando o Linux
porque não estão se adaptando e estão colocando Windows pirata. Digamos que o sistema operacional, para as pessoas que não utilizam a fundo, basicamente é um meio para poder executar um outro programa que você queira. Então, ele não guarda maiores dificuldades. É o que nós chamamos de síndrome de Estocolmo digital. Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa é raptada ou sequestrada por alguém, fica um longo período lá e acaba desenvolvendo uma relação de afeição com o sequestrador. Isso que mais ou menos acontece com a Microsoft. A gente usa isso tanto tempo que a gente não quer mais largar. A gente acha que aquilo faz parte da nossa vida, aquilo é ótimo. E eu não estou nem querendo advogar contra a Microsoft. Estou apenas mostrando para os senhores que já devem saber, inclusive, que existem opções. Vamos pelo menos tentar colocar um live CD, ver se é diferente, se é bacana, etc. É uma tendência. E pelo que estamos vendo, isso deve se avolumar. Né? Então a questão da validação da cópia foi uma outra tentativa de, pelo menos, diminuir um pouco a pirataria. Mas, lógico, já quebraram, isso aí já ficou ultrapassado. Outra questão, o tratamento das pessoas que copiam músicas piratas, músicas pela internet, MP3 principalmente. É bom esclarecer que o MP3 não é ilegal. Os formatos, nenhum formato é ilegal. Porque existem músicas em MP3 que são legais. O autor, o detentor de direitos, resolveu colocá-la à disposição de quem quiser ouvir. Então, existem músicas que são legais e músicas que são ilegais. A grande dificuldade hoje, talvez, é diferenciar uma coisa da outra. Não temos uma tag, não temos um arquivinho, uma licença, e mesmo que tivemos a licença, a maioria das pessoas não lê. Então, temos essa dificuldade. Né? Temos aí uma notícia de gravadoras que estão com uma lista de pelo menos 20 pessoas que trocam músicas em redes peer-to-peer. A princípio, são pessoas físicas, seria aquela mesma conduta que eles estão procedendo lá nos Estados Unidos, onde, inclusive, já processaram velhinhas de 70 e poucos anos, pessoas mortas, etc. Então, é muito complicado você perseguir o seu próprio cliente. Né? Então, aí foi feita uma campanha da IFF, Electronic Frontier Foundation, que é algo que não temos no Brasil também. Não temos muitas entidades que lutem pelos direitos humanos. Temos a SaferNet, o Gilmar fez aí uma excelente apresentação, mas não temos entidades que defendam a privacidade, defendam a liberdade de expressão, que lutem pelos nossos direitos. Acaba sobrando esse ônus para o Ministério Público, que não tem, ou quase todos, não têm ainda o preparo para se engajar nesse tipo de causa. Alguns advogados malucos, como aos quais eu me incluo, por exemplo, que tentamos algumas ações aí para que pelo menos tenhamos alguns parâmetros até onde podemos ou não. E temos aí uma grande dificuldade, que é a questão do licenciamento. Estamos estudando aí licenciamento de softwares livres, mas qualquer conteúdo que vá para a internet, de preferência, deve ter um licenciamento, deve ter uma licença que acompanhe. Uma das mais comuns, que vem se popularizando, é do próprio Creative Commons, tem diversos símbolos deles. Aí, e, se não me engano, eu tirei essa figura do próprio site do Creative Commons. Eu até, infelizmente, não posso disponibilizar essa palestra, porque tem muitas figuras, eu teria que pedir autorização para cada um. Então, estou correndo o risco aqui de apresentar, de repente ser processado por utilização indevida, embora seja um uso acadêmico, sem fins lucrativos. Mas, enfim, se formos seguir a letra fria da lei, seria mais ou menos nesses termos. Então, temos aí diversos símbolos, copyright, copyleft, todos os direitos reservados, poucos direitos reservados. É uma tendência também que isso, digamos assim, se polarize. Tenhamos aí talvez meia dúzia, 10 licenças padrão, e não todo esse mar aí que acaba, ao invés de nos facilitar, de nos educar, acabam trazendo mais dúvidas ainda. E a tendência do pessoal de software livre é ser visto como comunista. Afinal, estão desenvolvendo coisas de graça. Lá fora é muito mais chamado de open source, aqui é mais conhecido como software livre. Então temos aí a figura do Marx, e o americano, o norte-americano em geral, eles têm, por causa da Guerra Fria, eles têm muito medo dos comunistas. Então, para eles é fácil fazer essa analogia de quem usa ou quem desenvolve software livre com comunistas. No Brasil, a gente sabe que a cultura e o entendimento disso é outro, embora esteja crescendo. E, claro, existem as facções mais radicais, aquelas que não gostam nem um pouco do Bill Gates, apesar do Bill Gates ter se afastado e estar se dedicando à filantropia, existem ainda as pessoas que querem dar um golpe de karatê nele. E também existem os advogados ali ao lado, o próprio Tux, o nome desse pinguinzinho é Tux, ele é em copyleft, quem quiser pode utilizar a imagem dele, pode colocar roupinha, pode mudar cor, etc. Então, eu dei 2 exemplos. Um é do pinguinzinho aí do filme e o outro é do pinguinzinho vestido de
de Temis, né, que é o símbolo da justiça, do direito. Cibercrimes mais comuns, por exemplo, a falsificação de cartões de crédito. No IRC ainda deve ser muito comum canais específicos onde a molecada fica trocando números de cartão de crédito. Tem listas onde corre isso, e eles vão dizendo, isso aqui eu já testei, já funciona, isso aqui não funciona, me dá outro, o que eu faço? Aí eles fornecem um endereço fictício, o endereço de algum parente, pedem algum brinquedo, alguma coisa lá no Mercado Livre, no Submarino, etc., e mandam entregar. Aí mais tarde a pessoa detentora do cartão, que não tomou os devidos cuidados, colocou seu cartão num site duvidoso, vai ser brindado com uma brincadeira como essa, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existem o canal Mastercard. Desculpe, esse já é um exemplo clássico. folhadebananeira.com.br, um site que pretensamente vende fumo paulista, fumo carioca, skunk, lança perfume, êxtase, cocaína. Clique aqui para mais detalhes. Como comprar? Escolha o produto, envie o e-mail, receba em sua casa. Que beleza, hein, senhores? Aí, já de cara, quando a gente viu, isso é do ano passado, só que eu tenho mostrado e repetido em todas as palestras, porque é um caso realmente emblemático. Primeiro, o layout. O layout chama atenção, não é uma coisa tosca, feia. É algo feito por um webmaster, alguém que tenha noções de marketing, ou de, digamos assim, a própria folhinha lá em cima, daqui a pouco vai virar camiseta, vai virar uma marca, você vai ver pessoas usando a folhinha com brinquinho, né? E toca uma musiquinha também, né? Fuma, 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 folha de bananeira. Aí pensamos aí, mas tem alguma coisa esquisita nisso aí. Vamos lá no Registro BR, onde tem o detentor do site. Vamos lá. Chegamos lá, o Pedro Bananeira Comércio e Serviços, em Fortaleza, Ceará, tem um telefone lá que a gente não ligou, e ele tem alguns outros sites. Não, mas continua estranho isso. Pedro Bananeira tem folha de bananeira? Vamos lá no site da Receita, ver o que diz do CNPJ dele. Secretaria Especial dos Direitos Humanos, órgão público do Poder Executivo Federal, explanado dos Ministérios e Ministério da Justiça. Portanto, esse senhor do folha de bananeira estava usando o CNPJ do Ministério da Justiça para pretensamente vender drogas pela internet. Eu não saberia dizer que fim teve esse caso, se localizaram o senhor Pedro Bananeira, etc. Mas é realmente um caso emblemático que, no mínimo, denota aí uma incitação ao crime, se é que ele não tem drogas. Aí a gente descobriu que lá naquele sonzinho da primeira página, se você clicar num determinado botão, que seria o botão de ligue dele, deixa eu ver se consigo voltar. Foi. Aqui no botão de ligue, que a gente chama de easter egg, que é um ovinho de Páscoa, ele tinha colocado uma mensagem, não gosto de drogas, fiz isso só para chamar atenção, não use drogas, meu amigo. Mas não ficou bem claro o que ele queria com o site. Chama atenção pelo layout, as pessoas escrevem, de repente depositam dinheiro, ele não entrega a droga porque ele não tem. Então, ficou uma situação bastante esquisita nesse caso. Eu realmente gostaria de saber o desfecho disso. O spam também, outra questão bastante preocupante, que vem voltando à tona. Por que ele é tão preocupante? Porque os phishing scams vêm acompanhados de spams. E onde os spammers conseguem nossos endereços? É nossa culpa, será? Será que quando a gente vai lá e coloca na promoção X o nosso e-mail, será que esse e-mail está sendo usado para esses fins, praticar spam, está sendo vendido? Enfim, são informações nossas que pertencem a nós, não deveriam ser utilizados dessa forma. Por isso nós consideramos o spam uma invasão de privacidade. Você só pode receber propagandas, oferecimento de produtos, etc., se você autorizar. Volto a dizer aquela questão, né, da inversão de valores. Às vezes você está em casa descansando, 8 horas da noite, liga alguém de telemarketing querendo te vender um produto. A gente no máximo pode desligar ou xingar a pessoa. Não existe um cadastro, não existe uma lei, não existe uma norma que diga, se você tiver uma lista e seu nome estiver lá, você quer receber o spam, como foi feito lá fora. Também foi feita uma lista de telemarketing, não sei dizer se funcionou ou não, mas a gente tem que pensar mais nessas questões. E é uma coisa de reprovação social óbvia. 2 livros da O'Reilly, um coloca os spams lá como uma guilhotina, onde você tem que cortar a cabeça do spammer, outro coloca o spammer como um porco. Acho que não há dúvidas, né? E essa é a campanha anti-spam BR, do site do Comitê Gestor, onde eles conseguiram aí algumas boas figuras
bem significativos. E aproveito também para divulgar a cartilha de segurança do Comitê Gestor. Ela pode ser obtida no próprio site do Comitê Gestor, pode ser baixada na forma de livro e tem também a versão impressa. Aqui tem diversos conselhos e dicas úteis. A melhor arma que nós temos hoje realmente é a educação e a informação. Nós temos que nos informar do que nós podemos fazer e do que nós podemos. Por isso que eu brinco que talvez fosse necessário uma carteira de motorista, um exame mínimo para que as pessoas saibam que esse link não aponta para onde deveria apontar, que eles possam reconhecer, enfim, quais são as falhas. Acredito que num futuro mais ou menos próximo, talvez não precisemos nem de leis. Talvez o próprio browser, o navegador, já bloqueie os phishing, já bloqueie os vírus, enfim, seja um tudo em um. Mas, enquanto isso, existe uma tendência nós buscarmos apoio no judiciário, buscarmos solução, buscarmos novas leis, e talvez haja também uma necessidade de pensarmos diferente. Ou aplicamos a lei que temos, ou vamos esperar sei lá quanto tempo. Esse projeto de lei, chamado de Big Brother, que eu já mencionei no começo da palestra, ele já tramita na Câmara, no Senado, há 10 anos. E em todo esse tempo, 10 anos, as condutas modificam. Por exemplo, hoje em dia nós temos aí o phishing scan definido como crime nesse projeto. Quem sabe daqui a 3, 5 anos nem exista mais phishing scan. Então nós temos que definir algumas regras que se prolonguem no tempo. Senão daqui a 5 anos vamos precisar de uma nova lei, novas discussões, etc, etc. Será que já não temos maturidade para decidir as normas hoje? Nem que seja recomendações, conselhos? Tá. E o Orkut, né, senhores? O Orkut vem sendo hoje o grande problema na internet. É um site de relacionamento como qualquer outro, mas caiu no gosto do brasileiro. Dizem que cada 3 brasileiros, ou pelo menos cada 2 que acessam a internet, um tem o perfil no Orkut. E é uma verdadeira invasão de privacidade. No início a gente tinha algumas grupos de discussão, direito informático, cultura livre, enfim, a gente tentava e procurava interagir com outros profissionais. Mas hoje parece que o Orkut virou uma vitrine, uma questão de vaidade, onde as pessoas mostram para onde viajaram, o que fizeram, que tem mais amigos, que tem mais fãs, que tem mais comunidades, virou uma competição. Aí agora existem, claro, grupos e comunidades que pregam desde o ódio racial até o ódio à sogra. Então temos diversos tipos. Agora devemos perguntar se esse tipo de iniciativa é benéfica. Será que a gente tem que passar por isso? Está sendo uma experiência boa? É uma experiência sociológica interessante? Eu já passei por tudo isso na época do IRC, em 96, 97. Estamos vendo isso novamente. Talvez daqui a 5 anos vai surgir uma outra coisa onde você possa ser filmado e as pessoas vão querer discutir tudo isso de novo. Então vamos começar a pensar melhor, usar racionalmente as ferramentas que são colocadas à nossa disposição. Senão daqui a pouco vão colocar barreiras, controles, etc., e os culpados somos nós mesmos. Por causa de 1% de criminosos, eles vão querer barrar todos os serviços, cobrar por isso, colocar impostos. Então a gente tem que fazer alguma coisa para manter essa internet sanitizada, sem querer tornar algo totalmente seguro, que eu diria que é impossível, sendo que a própria realidade, a própria condição do ser humano não é seguro o suficiente. Então a gente tem que pensar nesses dois lados. Algumas pessoas acreditam que o ciberespaço é um mundo à parte. Talvez no futuro, com a realidade virtual, a gente consiga uma imersão, consiga simular algumas coisas. No quesito de sexo, já conseguiram fazer a pele artificial, já conseguiram reproduzir sentimentos. Teoricamente, se pode fazer uma, entre aspas, transa virtual, cada um em um país, através de sentimentos, talvez através de estímulos elétricos, eu digo. Talvez mais tarde a gente tenha um chip na cabeça, não precisa nem mais aprender línguas. Eu quero aprender Esperanto, eu coloco um chipzinho e já saio falando. Isso é bastante interessante. Eu tenho uma tendência a analisar isso, a futurologia, pelo aspecto da ficção científica, que parece que cada vez ela vem se concretizando. E o presente e futuro? O que teremos amanhã? Biometria, reconhecimento por impressões digitais, algo que já vem sendo bastante utilizado. Só que o problema não é, senão você poderia cortar a mão da pessoa e levar o dedo dela lá. Ou senão você poderia hackear o sistema e conseguir o input dele, ou seja, os dados que já foram inseridos na máquina, e burlar isso. Outra coisa que me ocorreu, a gente vem prosseguindo aqui com dicas de segurança, isso tem um outro lado também. Talvez a gente esteja alertando alguns pretensos ou possíveis criminosos de técnicas que eles não tinham pensado ainda.
O Giacomo falou aquilo é mesmo. Que coisa, né, Giacomo? Então, além da impressão, temos aí o reconhecimento de face, né? Por algumas características do rosto da pessoa, pode-se identificá-la. Isso provavelmente vai ser utilizado, já está sendo utilizado bastante em aeroportos. Temos aí também a questão de identificação de partes do corpo. Por exemplo, a mão, a posição onde ela fica, o espaçamento entre os dedos. Tudo isso é analisado pelo computador, buscado num banco de dados de diversas outras mãos e outras características aí para ver se a pessoa é quem ela diz ser. Ou seja, estamos confiando cada vez mais nas máquinas. Esse é um outro sintoma complicado. E aí rumamos aí para a verdadeira cibernética, onde se tem um computador praticamente vestido na sua cabeça. Vamos um pouquinho mais longe, senhores. Convido-os a pensarmos. Mais um pouquinho, vamos talvez com a nanotecnologia, com a biotecnologia, vamos ter insetos, animais aí espiões. Sapos radioativos, aranhas que, sei lá, inoculam venenos diferentes, ou entram no nosso computador e roubam dados, etc. Enfim, o futuro não é muito otimista, né? A gente tem que reclamar para alguém, né? Eu já fiz minha parte, eu reclamei para o presidente da República. Olá, você acaba de enviar mensagem ao presidente da República, para a nossa segurança, precisamos de confirmação. Abre a sua caixa postal e confirme o envio da mensagem. Temos esse canal aberto, isso aí é a tendência do governo eletrônico. Temos também saber que, se o governo tem ou não capacidade de armazenar todos esses dados que estamos oferecendo. O CPF hoje, de todas as pessoas, praticamente é público, já não adianta mais esconder. O que nós vamos fazer nesse futuro, hein, senhores? Vamos tentar guardar o pouco de privacidade que nos resta. Em resumo, seria isso. Espero que eu tenha passado uma boa mensagem para os senhores, que realmente devemos nos preocupar com nossa privacidade, se preocupar com nossos dados, se preocupar com nossas informações, mas não a ponto que tenhamos que manter para nós apenas. Temos que pensar também no compartilhamento, no incentivo à cultura. Temos diversos quesitos, diversos requisitos, diversas condições aí para que tenhamos um país melhor e dependa da gente. Obrigado pela atenção. A gente tem aí alguns minutinhos para perguntas, 3 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer alguma colocação, aproveitem. O Mark Kaminsky, uma figura extraordinária aqui, tal. Aproveitem para abusar um pouco mais dele nessa palestra. Se ninguém fizer nenhuma... Opa, surgiu um. Senão ia fazer propaganda no nosso revistinho do IBDI aqui. Revista de Direitos das Tecnologias. Rapidinho, quanto tempo eu tenho? Compre no site da IOB. Bom dia, Omar. Bom, eu vi recentemente no jornal um projeto de lei que estava tramitando no Senado sobre identificação de usuários para a internet, onde o objetivo era obrigar os usuários a se identificarem para entrar na internet. Você vê que isso é uma coisa bem distante da realidade. As pessoas que estão trabalhando com essa parte estão bem distantes do que realmente acontece no mundo da informática, ou seja, tem esse desconhecimento. Eu vi que não é bem o seu caso, você está bem a par do que acontece na informática, está bem ciente dessas coisas. Você não acha que é um grande problema essa grande distância entre o mundo jurídico e o mundo da informática e como que isso tem sido trabalhado hoje nesse sentido? Eu gostei da pergunta. Eu já ouvi na própria OAB Paraná, e não tenho medo de dizer isso, lá dentro, só não posso citar quem nem que setor, que advogado não sabe usar computador. Se ele não sabe usar computador, quem dirá a internet? Então, o que a gente tem sentido, eu já trabalho 8 anos nessa área, o que a gente tem sentido é que a evolução tem sido muito lenta. As pessoas da área jurídica, em geral, elas têm uma dificuldade de aceitar que precisam da colaboração, precisam aprender mais coisas. Eu diria que o jurista, o advogado, ele tem que descer um pouco do pedestal, sabe? Isso talvez seja um pouco doído para algumas pessoas. Eu até estava me questionando se eu deveria vir de terno e gravata aqui, não, ou mesmo de camiseta, alguma coisa, porque eu acho que a gente... É quase uma armadura, né, eu diria isso aqui. As pessoas olham, já chamam de doutor e tudo. Na verdade, a gente tem que enxergar as coisas do plano normal. Tanto que eu coloquei no começo que a gente tem que entender os problemas técnicos para poder resolver do ponto de vista legal e solucionar os problemas das pessoas que trabalham com isso. Então, essa é a nossa dificuldade
E eu diria que é a cereja do bolo da nossa área, que a gente chama de direito informático, direito informático. Você saber um pouco das duas coisas. Inclusive, há muitos colegas que fazem os dois cursos, direito e computação, ou direito e engenharia. Então, a gente vê que está crescendo bastante esse mercado. Lá no exterior, é bastante comum para a contratação de um advogado esse requisito, você ter essas duas faculdades. E eu já discuti ferrenhamente com alguns colegas, que inclusive estão envolvidos na questão do processo eletrônico. Mas veja bem, que tal utilizar o software livre? Ah, mas não estudei o que é software livre, questão intrigante. Não, espera aí, o software livre já está aí há anos. Não é o caso de implantar, o que precisa. Não, mas minha questão é processo civil. Isso aí os técnicos vão ver. Aí nós temos uma complicação, né? Resolve-se aqui, leva-se para lá entende a coisa de modo diferente, e a coisa se desvirtua, né? Realmente a gente tem que trabalhar juntos.